Olá e seja bem-vindo ao nosso estudo Exercita-te em Piedade. Agora estamos pensando sobre capítulo 2. Eu queria compartilhar com vocês um resumo do capítulo 2, que tem no título Devoção a Deus. Apocalipse 15:4 diz: quem não te temerá, ó Senhor, que não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. A prática da piedade é, antes de tudo, o cultivo de um relacionamento vivo, ativo com Deus. A partir disso, a piedade é o cultivo de uma vida que agrada a Deus. Mas antes de pensar sobre a vida que agrada a Deus, precisamos priorizar conhecimento de Deus. Nosso conceito de Deus, quem é nosso Deus, nosso relacionamento com Ele, essas coisas determinam nossa conduta e nosso comportamento cotidiano. A devoção a Deus consiste em 3 elementos essenciais. Durante o decorrer deste estudo, nós vamos sempre retornar a estes 3 elementos essenciais: o temor de Deus, o amor a Deus e o desejo por Deus. Pense na sua cabeça em um triângulo que representa a devoção a Deus, com estes 3 elementos: temor, amor e desejo, com cada um destes elementos sendo representado por um destes 3 pontos. O temor a Deus e o amor de Deus vão formar a base do triângulo, enquanto o desejo por Deus está ali no ápice do triângulo. Ao estudarmos estes elementos individualmente, veremos que o temor a Deus e amor a Deus vão formar o fundamento, a fundação, o próprio alicerce da verdadeira devoção a Deus, enquanto o desejo por Deus é a expressão mais elevada dessa devoção. Então vamos pensar sobre estes 3 elementos: temor, amor, desejo. Alguns pensam que o temor de Deus é estreitamente um conceito do Antigo Testamento, que passou da cena com a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus no Novo Testamento. Embora seja verdade que o conceito do temor de Deus seja tratado de forma mais extensa no Antigo Testamento, seria um erro sério pressupor que não tenha ou não seja um conceito também importante do temor de Deus no Novo Testamento. Uma das bênçãos da nova aliança, descrito em Jeremias 32, é que esta aliança implanta nos corações dos crentes regenerados pelo Espírito Santo o temor do Senhor. Podemos observar claramente em Jeremias 32:40, Deus descrevendo o resultado desta salvação da nova aliança, totalmente revelado no Novo Testamento. Está escrito ali, Jeremias 32:40. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que presta atenção, temam de coração
para que jamais se desviem de mim. E quem foi até o modelo mais exaltado desta devoção total descrito em Jeremias 32:40? Sem dúvida, Jesus Cristo foi o modelo supremo de alguém que vivia temendo Deus na sua vida. Isaías 11:3 diz, profetizando sobre Jesus Cristo, que ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Inspirará no temor do Senhor. Se Jesus, em sua humanidade, se deleitava no temor a Deus, certamente nós precisamos pensar seriamente em cultivar esta mesma atitude em nossas vidas. Parte da aversão moderna, como a frase temor de Deus, pode ser atribuído a um mau entendimento do seu significado bíblico. A Bíblia usa o termo temor de Deus de duas maneiras distintas. Há de temor ansioso e há do temor de veneração e profunda reverência. O medo, como um pavor ansioso, é produzido pela compreensão do julgamento iminente de Deus sobre o pecado. E, claro, até modelo perfeito, isso foi o medo de Adão, logo depois de pecar no Jardim do Éden. Isso seria um bom exemplo deste medo, temor de Deus. E com muita razão, ele desobedeceu plenamente até os propósitos revelados do Senhor. Todavia, para o Filho de Deus, o significado principal do temor a Deus é veneração, honra, reverência e a sensação da imponência de Deus. O temor de Deus é uma atitude que desperta no coração cristão adoração, amor, reverência e honra a Deus. Este temor saudável não se concentra na ira de Deus, mas na majestade, santidade e glória transcendente de Deus. Os anjos, em Isaías, capítulo 6, são um bom exemplo deste temor de Deus em ação. Está escrito ali, lá no Isaías 6, 1-4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Bom, é isso que nós podemos ver, estes seres divinos, reconhecendo em reverência a grandeza e a santidade do Senhor. É impossível ser comprometido com Deus se o coração não estiver cheio deste temor bíblico ao Senhor. É esse profundo sentimento de veneração, honra, reverência e temor que tira dos nossos corações a adoração divina direcionada ao Deus Trino. A esta adoração que caracteriza a verdadeira devoção a Deus. O cristão reverente e piedoso vê Deus, primeiramente, em sua transcendente glória, a majestade e santidade. Só depois disso, ele vê-lo em seu amor,
misericórdia e graça. Então, o início da piedade é ver Deus elevado na sua grandeza, na sua piedade, na sua santidade, majestade e poder. Existe uma tensão saudável no coração da pessoa piedosa entre o temor reverencial de Deus em sua glória e a confiança simples em Deus como nosso Pai Celestial. Sem esta tensão, a confiança filial de um cristão pode facilmente degenerar em presunção. Um dos pecados mais graves dos cristãos hoje pode ser a familiaridade com a qual frequentemente nos dirigimos a Deus em oração. Nenhum dos homens piedosos da Bíblia jamais adotou a maneira casual que costumamos fazer e ouvir em orações evangélicas hoje. Eles sempre se dirigiram a Deus com reverência. O mesmo escritor da carta de Hebreus, que nos diz que temos confiança para entrar no Santo dos Santos, diante do trono de Deus, também nos diz que devemos adorar a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor. Pois, Hebreus 10:19, pois nosso Deus é um fogo consumador. O mesmo Paulo, que nos diz que o Espírito Santo, habitando em nós, faz clamor, Abba, Pai, também nos diz que este mesmo Deus habita em luz inacessível. Romanos 8:15 e 1 Timóteo 6:16. Essa mesma reverência foi expressada pelos filhos de Israel quando eles acabaram de ver o grande poder que o Senhor demonstrou contra os egípcios no Mar Vermelho. No Êxodo 14:31, a Bíblia diz: o povo temeu ao Senhor e confiou nele e em Moisés, o seu servo. Junto com Moisés, eles cantaram uma canção de adoração e gratidão ao Senhor, e a essência dessa canção encontra-se em Êxodo 15:11, onde a Bíblia diz: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é igual de ti, majestoso na tua santidade, incrível em tua glória, operando maravilhas? Temer a Deus é confessar sua absoluta singularidade. Não há Deus igual ao nosso Deus. Reconhecer sua majestade, reconhecer sua santidade e grandiosidade, glória e poder. Faltam palavras para descrever a glória infinita de Deus retratada na Bíblia. Mesmo o retrato bíblico é turvo e vago em comparação a Deus em seu esplendor eterno e atual. Pois agora vemos apenas um reflexo limitado dele. Mas um dia, o grande dia, o veremos face a face. Então, naquele dia, o temeremos no sentido mais pleno dessa palavra bíblica. Não é de se admirar, então, com aquele dia em vista. Pedro nos adverte viver uma vida santa e piedosa agora. Deus está num processo de nos preparar para o céu, para habitarmos com Ele para toda a eternidade. Portanto, Ele deseja que cresçamos em santidade e piedade aqui e agora. Ele quer que sejamos semelhantes a Ele. Ele quer que nós o reverenciemos e adoremos para toda a eternidade. Devemos aprender e fazer isso agora. Em nossos dias, parece que engrandecemos o amor de Deus
quase ao ponto de excluir o temor de Deus. Por causa dessa preocupação, nós não estamos honrando a Deus e reverenciando Deus como deveríamos. Devemos magnificar o amor de Deus, sim, mas embora nos deleitamos em seu amor e misericórdia, nunca devemos perder de vista sua majestade e a sua santidade. Segundo ponto, assegurados pelo amor. Somente o cristão temente a Deus pode realmente apreciar o amor de Deus. Ele vê o abismo infinito entre um Deus santo e uma criatura pecaminosa. O cristão contempla e admira o amor divino que construiu uma ponte sobre este abismo por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus para nós é multifacetado, mas Deus demonstrou de forma suprema seu amor para conosco, quando ele enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. Todos os outros aspectos do seu amor são secundários e, de fato, são possíveis para nós devido a este amor principal da morte de Cristo Jesus em nosso favor. O apóstolo João diz, Deus é amor, 1 João 4:8. E ele explica esta afirmação em 1 João 4:9-10, dizendo, foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A pessoa verdadeiramente piedosa nunca se esquece que ela já foi justamente o objeto da santa e justa ira de Deus. Ela nunca se esquece de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Esta pessoa se sente, junto com Paulo, que ela mesma é o pior dos pecadores. Mas então, ao olhar para a cruz, esta pessoa vê que Jesus foi seu sacrifício expiatório, que ela vê que Jesus carregou seus pecados em seu próprio corpo. Esta pessoa entende que a ira de Deus, a ira que ela, como uma pecadora, deveria ter recebida, foi despendida completamente e totalmente sobre o Santo Filho de Deus, Jesus Cristo. Nesta visão do Calvário, ela vê o amor de Deus sendo manifestado. O amor de Deus não tem significado fora do Calvário. O Calvário não tem significado a parte da santa e justa ira de Deus contra nossos pecados. Jesus não morreu apenas para nos dar paz, tranquilidade e prosperidade. Não. Ele não morreu apenas para nos dar paz e um propósito na vida. Ele morreu para nos salvar da ira de Deus. É isso que a Bíblia fala, em palavras claras, inéditas. Ele morreu para nos reconciliar com um Deus santo que se afastou de nós por causa dos nossos pecados. Ele morreu para nos resgatar do castigo do pecado, o castigo da destruição eterna, excluído da presença do Senhor. Ele morreu para que nós, os justos objetos da ira de Deus, nos tornássemos, por sua graça, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O quanto apreciamos o amor de Deus é condicionado pelo quanto tememos profundamente este Deus.
Quanto mais vemos Deus em sua infinita majestade, santidade e glória transcendente, mais contemplaremos com admiração o seu amor derramado no Calvário. Mas também é verdade que quanto mais profunda nossa percepção do amor de Deus por nós, em Cristo Jesus, mais profunda nossa reverência e respeito por Ele. Devemos ver Deus na glória de todos os seus atributos, da sua bondade, bem como a sua santidade. Se quisermos atribuir a Ele a glória, honra e a reverência que lhe é devida, o salmista entende bem. Ele captou esta verdade quando disse a Deus: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está a perdão para que tu sejas temido. Salmo 130, 3 e 4. Ele adorou Deus com reverência e temor por causa do seu perdão, sua prática de piedade. Então devemos buscar crescer tanto no temor de Deus quanto em uma compreensão cada vez maior do amor de Deus. Estes dois elementos juntos vão formar a base da nossa devoção a Deus. Esta consciência do amor de Deus por nós em Cristo deve ser personalizada para que se torne uma das pedras fundamentais do nosso triângulo de devoção a Deus. Não basta acreditar que Deus amou o mundo. Deve ser tomado pela compreensão de que Deus me ama, uma pessoa específica. E essa consciência do seu amor individual e pessoal, é isso que atrai nossos corações em devoção ao nosso Deus. Nossa consciência do amor de Deus por nós também deve estar crescendo constantemente. À medida que amadurecemos em nossas vidas cristãs, estamos cada vez mais conscientes da santidade de Deus e nossa própria pecaminosidade. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo reflete sobre a misericórdia de Deus ao designá-lo para o ministério do Evangelho. Ele lembra que ele já foi até um blasfemador, um perseguidor da igreja e um homem violento. Esta descrição agora não se aplica mais ao Paulo. Tudo está, de fato, no passado. Mas à medida que ele continua a refletir sobre a graça de Deus, parece que os acontecimentos do passado retornem no tempo presente de sua experiência. Cristo Jesus, ele diz, 1 Timóteo 1,15, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele não está, quem sabe, mais pensando em seu passado como perseguidor de Cristo Jesus, mas agora ele está pensando em sua própria experiência diária, atual, como um crente que está falhando em sua busca de santidade, em satisfazer a vontade de Deus para ele. Ele não pensa em outros cristãos que estão muito atrás de Paulo em sua devoção a Deus, em alcançar até um caráter mais avançado em piedade. Não. Paulo nunca perde tempo tentando se sentir bem, comparando-se favoravelmente com cristãos menos maduros. Ele se compara ao padrão de Deus e, consequentemente, se vê como o pior dos pecadores. Por meio desta sensação presente da sua pecaminosidade, Paulo vê o amor de Deus por ele. Quanto mais ele cresce em seu conhecimento da perfeita vontade de Deus, mais que ele veja sua própria pecaminosidade e mais ele compreenda o amor de Deus ao enviar Cristo para morrer por ele.
Quanto mais que ele veja o amor de Deus, mais que ele vai estender seu coração em devoção e adoração àquele Deus que o amou tanto. Se o amor de Deus para nós deve tomar para nós se o amor de Deus por nós deve tornar por nós uma sólida fundação de devoção, então devemos perceber que seu amor é inteiramente de graça. Esta graça repousa completamente sobre a obra de Deus e flui para nós por meio da nossa união com Ele. Por causa dessa fundação, seu amor nunca pode mudar, independentemente do que nós façamos. Em nossa experiência diária, temos todos os tipos de altos e baixos espirituais, pecados, fracassos, desânimos, todos os quais tendem a nos questionar o amor de Deus. Puxa, será que Deus pode amar um homem tão ruim quanto eu? Isso porque continuamos pensando que o amor de Deus é de alguma forma condicional. Nós temos medo de acreditar que seu amor se baseia inteiramente na obra consumada de Cristo para nós. E simplesmente a nossa mensagem é: não temas. Confia nesta graça completa que está em Cristo Jesus. No fundo de nossas almas, devemos nos apoderar-se das maravilhas, da maravilhosa verdade de que nossas falhas espirituais não afetam o amor de Deus por nós, nem um pouco. Que seu amor por nós não flutua de acordo com nossa experiência. Devemos ser dominados pela verdade de que somos aceitos por Deus, amados por Deus, pela única razão de estarmos unidos ao seu Filho amado. Como está escrito em Efésios 1:6. A Bíblia diz: para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então vamos encerrar. A terceira coisa é sede por Deus. E com este ponto nós vamos finalizar. A verdade piedosa, a verdadeira piedade engaja e envolve nossas afeições e desperta em nós o desejo de desfrutar cada vez mais a presença e a comunhão de Deus. A piedade produz um anseio e desejo cada vez mais forte pelo próprio Deus. É isso que está escrito em Salmo 42, 1-2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista não hesita em usar esta imagem para ilustrar a intensidade do seu próprio desejo pela presença e comunhão com Deus. Um desejo do coração. O apóstolo Paulo fala na mesma forma no Novo Testamento, Filipenses 3:10. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Esta é a paixão de uma pessoa piedosa. Enquanto ela contempla Deus na grandiosidade da sua infinita majestade, poder e santidade, contemplando as riquezas da sua misericórdia e a graça derramadas no Calvário, o coração desta pessoa é cativado por aquele que poderia amá-lo assim. Ele está satisfeito apenas com Deus, mas nunca está satisfeito com sua experiência presente de Deus. Ele sempre anseia por uma experiência cada vez mais profunda. Isso é
a devoção a Deus, o temor de Deus, que é uma atitude de reverência, veneração e honra para com Ele, juntamente com uma apreensão profunda em nossas almas do amor de Deus para nós, demonstrando de forma preeminente na morte expiatória de Cristo Jesus. E essas duas atitudes complementam e se reforçam, produzindo em nossas almas um desejo intenso para aquele que é tão incrível em sua glória e majestade e ainda tão concedente em seu amor e misericórdia para conosco. Que Deus nos abençoe nesta prática do exercício da piedade e que nosso temor de Deus cresce, nossa experiência do amor se aprofunda cada vez mais. E, em cima de tudo, que a paixão do nosso coração seja um desejo por Deus e conhecer este Deus cada vez mais. Que Deus abençoe. Juntos estamos buscando esta piedade que satisfaz Deus e que satisfaz nossos corações.